Estevão, é um gosto enorme tê-lo connosco neste primeiro podcast da Direção-Geral do Consumidor. O Dr. Manuel Lucas Estevão foi o primeiro diretor-geral do então Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, o primeiro organismo público que se dedicou, de facto, à proteção dos consumidores em Portugal. Muito obrigado por ter aceito este nosso convite e queria lhe perguntar, doutor, partilhe connosco, por favor, como é que foi essa experiência? Como é que foi o início? Quais eram os desafios? Ora, tenho também muito gosto de estar aqui e em voltar aqui a esta casa tão simpática. O primeiro, temos de nos localizar um pouco nesse tempo. Isto era, estávamos em 1983, no final de 1983. 1983 é o diploma regulamentar que criou o Instituto, na altura chamado Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. O país, como calcula nesta altura, em 1983, estava à beira de uma crise económica que levou à intervenção do Banco Mundial. Era um país diferente, naturalmente, como se compreende, do país atual. Nessa altura, o preço do pão, por exemplo, era notícia todos os anos, porque o pão era, na nossa alimentação, a base da alimentação. Bom, poderíamos aqui referir muitos outros factos para nos localizar no contexto em que nasce o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, instituto esse que resulta da Lei número 29 de 81, que é a Lei Quadro da Defesa do Consumidor, a grande Lei Quadro que estabelece os princípios, os direitos dos consumidores e os princípios da política dos consumidores. A Lei Quadro, essa lei, fundadora da política da defesa do consumidor em Portugal, foi aprovada por unanimidade na altura no Parlamento. Na sua época foi considerada a lei, dentro da Europa, a lei mais abrangente e de proteção dos consumidores europeia. Quando nasce o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, nasce nessa altura, é um instituto, de certo modo, copiado da estrutura governamental da defesa do consumidor em França. Nós, nessa altura, a nossa administração e tudo isso era muito inspirada na administração francesa, ao contrário do atual, em que a estrutura da administração é muito anglo-saxónica, de tipo anglo-saxónico, e essa lei foi muito importante, foi uma boa lei para fundamentar a própria política de defesa do consumidor do próprio Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Nesse aspecto, ele herda uma boa lei para poder funcionar. Herda uma boa lei, mas para a executar faltariam os meios. E eu recordo que o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor começa em três pequenos apartamentos, a mina Duque d'Ávila, já lá junto do Instituto, eram apartamentos de habitação, né? Eram três T2 que foram adaptados ao funcionamento do Instituto e que foram herdados, entre aspas, pelo Instituto de uma direção-geral, que era a Direção-Geral de Apoio Médico do Ministério da Educação, que tinha sido extinta, e nós fomos ocupar aquilo. Eu fui o primeiro ocupante, fui instalar o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, e se herdarmos as instalações, também herdámos, entre aspas, naturalmente, os 3 ou 4 funcionários que tinham ficado do apoio médico sem colocação.
entre os quais a Carmo Mozinho, o Sr. Aveiro, que foi telefonista depois de muito tempo, e o Canas, que era o auxiliar de apoio. E é assim que começa o Instituto. E como é que depois, aqui, a escolha deste edifício, onde ainda estamos hoje, na Praça Duque de Saldanha, teve que ver com a centralidade, com a preocupação que havia da proximidade aos consumidores, ter um espaço em que os consumidores pudessem dirigir e pudessem ser atendidos, porque era uma grande preocupação que havia na altura, e deixe-me dizer que há hoje também, mantemos esse atendimento telefónico e presencial aqui nas instalações na Praça Duque de Saldanha. Pois, o atendimento aos consumidores começou logo na Duque d'Ávila, e aí, na altura, o Instituto foi, de certo modo, pioneiro. Nós estamos num tempo em que a administração pública atendia com balcões e com guichês. E nós, portanto, aí, de algum modo, o Instituto, graças aos técnicos que começaram a trabalhar lá e tiveram também essa visão, já passámos a atender como hoje se atende numa sala, em mesa, secretária, etc., com proximidade e frente a frente com os próprios consumidores. Depois, a vinda para aqui resultou de um conjunto de circunstâncias, uma das quais foi porque estava aqui instalada, neste edifício quase todo, em grande parte, o Conselho Nacional do Ambiente, a Comissão Nacional do Ambiente. A Comissão Nacional do Ambiente foi para outras instalações, possivelmente com mais espaço, um edifício maior, etc., a área do ambiente, e isto estava aqui vago, e conseguiu-se vir para aquilo que foi uma solução ótima. Sim, até pela proximidade, pela facilidade de transportes, pelos acessos. Pela centralidade, de facto, centralidade, e isso foi também um grande benefício para a política dos consumidores e para o Instituto dos Consumidores. E notou alguma diferença quando surgiu a adesão então à CEE? Sim, claro. Que diferenças é que o Dr. Lucas Estevão na altura pode destacar relativamente a esse tempo? Sim, aí as diferenças foram em vários planos. Claro. Por um lado, as diferenças nas competências e nas atribuições do próprio Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, e, por outro lado, a grande impacto teve na atualização da nossa legislação com a legislação europeia. Portanto, claro, nós apanhámos a pré-adesão e depois a adesão e a transposição, e, como sabem, de toda a legislação europeia. Nessa altura, o Instituto passou, realizavam-se 2 conselhos de ministros da União Europeia para os assuntos de consumidores, só, não eram na agenda de outros conselhos, e de 6 em 6 meses nós participávamos, assessorávamos o governo na presença nesses conselhos. Isso deu-nos na altura um trabalho grande e bem feito para as pessoas que estiveram à frente disso, que era preparar os dossiês para aquelas reuniões. Claro que nós preparávamos os dossiês do ponto de vista técnico, com umas cábulas para os próprios membros do governo poderem utilizar, claro. Penso que ainda se fará mais ou menos assim. A REPER preparava também os seus dossiês e portanto, nós tínhamos este trabalho semestral, grande, para além do outro da transposição da legislação. Foi um impacto muitíssimo grande na modernização do país e também na política de proteção dos consumidores. Naturalmente, sim. Dr. Lucas Silva, queria fazer uma pergunta. Acha que há algum mito na política de consumidor? Na política propriamente não sei, mas há um mito entre a população. O que eu assim, não sei se será bem um mito, mas esta ideia de consumir muito traz mais felicidade,
penso que está mais ou menos generalizado. A gente compra o carro com a maior potência, enfim, escolhe as suas, muitas vezes, faz as suas opções de consumo, muitas vezes por uma questão de prestígio, por uma questão de... Esse mito de que consumir muito por si só, natural, claro, poder consumir é o básico, o essencial, claro. É fundamental, naturalmente, para vivermos bem, para sermos felizes, mas essa ideia de quanto mais consome, mais feliz é, penso que é uma coisa que está mais ou menos generalizada. Queria lhe perguntar também, porque continua sempre a acompanhar a política de defesa do consumidor, eu sei que continua a acompanhar. Que desafios é que vê hoje no mundo relativamente à política de consumidor em concreto? Isso aqui estarão em melhores condições para falar sobre isso. Acompanha sempre. Não, mas enfim, isto hoje é um mundo globalizado, como todos sabem, e digital. É um mundo digital. As relações de consumo estabelecem-se muitas vezes com um fornecedor ou um prestador de serviços que está a algures, pode estar na Cochichina ou pode estar no outro lado qualquer, a gente não lhe conhece o rosto, não sabe quem é, e isso traz problemas grandes, problemas que têm que ver muitas vezes, por exemplo, com a legislação que se aplica em casos de um litígio, não é? Tem que ver com a própria privacidade do consumidor. Os dados. Hoje essas empresas estabelecem aquilo que chamam o perfil do consumidor. Sabem tudo da nossa vida, sabem tudo. E sabendo tudo, têm condições muitas vezes para manipular e para orientar os consumos. Por outro lado, é um mundo em que é propício à fraude, é propício ao engano. É a própria publicidade que se faz através destes meios, a maneira como se apresentam os próprios produtos, muitas vezes são deliberadamente feitos para que nós possamos aderir a eles e comprá-los. Por outro lado, quando as relações de consumo são a nível nacional, há entidades reguladoras, há entidades fiscalizadoras. Quando neste mundo global não existe um regulador global, não existe uma fiscalização que se possa exercer em qualquer motivo. A publicidade, como sabem, através das redes sociais e tudo isso, é uma publicidade muito difícil de apanhar. Deve ser muito difícil também de responsabilizar. Não, a Direção-Geral do Consumidor tem feito um trabalho muito grande. Como sabe, temos competências de fiscalização na área da publicidade. E de facto a Direção-Geral tem desenvolvido ações específicas de fiscalização no âmbito das redes sociais e no âmbito do digital. Por outro lado, é muito importante também a cooperação, não só a nível europeu, mas também a nível internacional. Nós participamos em várias redes, quer no âmbito da União Europeia, quer no âmbito até no contexto internacional, em que permitem de facto que haja aqui uma cooperação e um trabalho conjunto visando, de facto, uma maior e mais efetiva proteção dos consumidores, porque, como o Dr. Lucas Estevão diz, o mercado é cada vez mais global. Dr. Lucas Estevão, foi um gosto enorme tê-lo de volta a esta casa e continuação de muitos anos a acompanhar a matéria e a visitar-nos, como faz com muita regularidade, e é sempre um gosto. Muito obrigado. Eu gostei muito, também. Gosto sempre de vir aqui ao Instituto. Venho menos do que poderia vir e do que gostaria, mas é sempre um grande prazer. Muito obrigado. Estarei lembrado ao fim de... Não, é o primeiro diretor-geral. Eu saí daqui há 20
há 23 anos, não é? Sim, é o primeiro diretor-geral da passa primeira bem. entidade pública de defesa do consumidor que tinha que ser o nosso primeiro convidado. Muito obrigada.